Boa noite, boa noite. Quintou, faltam 2 minutos para as 19 horas, são 18 horas e 58 minutos. Estamos começando mais uma aula ao vivo pelo Instagram. Daqui a pouquinho, em 2 ou 3 minutos, já estaremos dando início. Falta 1 minuto e meio para 19 horas, aguardando o pessoal chegar na nossa sala de aula virtual da prosperidade financeira, maratona da prosperidade financeira, rumo à riqueza infinita. Vamos lá, pessoal, força! Quintou, nossa aula ao vivo. Vamos aproveitar que isso não vai durar muito tempo, é por tempo limitado. Aproveitem ao máximo que eu estou trazendo de bandeja e de graça para vocês essa tecnologia de desenvolvimento mental, pessoal e profissional de graça, na faixa. Aproveita, hein? Aproveita que é por tempo limitado. Muito bem, pessoal. Só lembrando, se tivermos 100 pessoas passando por aqui, eu vou sortear 3 brindes. Está todo mundo curioso, querendo saber quais são esses brindes? Já já eu vou contar. Hoje eu vou contar quais serão os prêmios, os 3 prêmios que serão sorteados caso tenhamos 100 pessoas na sala de aula virtual. O que é um desafio grande para a gente, né? Em plena quinta-feira, 19 horas, horário nobre, tantas ofertas de entretenimento e de convivência por aí, e a pessoa se dispor, o indivíduo se dispor a sentar por uma hora para assistir uma aula ao vivo, trabalhar, escrever, pensar, exercitar, não é para qualquer um. Você que já chegou aí, muito obrigado por estar aí, muito obrigado por estar prestigiando. Na verdade, você está fazendo o melhor investimento que você pode fazer, de acordo com pesquisas pelo mundo todo, e uma pesquisa muito cara e muito bem elaborada pela American Express nos Estados Unidos, né? De qual seria o melhor investimento que uma empresa ou uma pessoa pode fazer. Não deu ouro, não deu dólar, não deu euro, não deu ações na bolsa, nada disso, mas o conhecimento. O melhor investimento que você pode fazer na sua empresa, no seu time, no seu negócio, em você, é investir em conhecimento. A Leila está aqui do meu lado, dando aquele suporte tradicional. Vou pedir para ela, Leila, vai falando o nome das pessoas que já entraram. Laura. Oi, Laura, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Fábio, tudo bem, meu caro? Graziela, Gustavo. Graziela, boa noite. Gustavo, boa noite. Quem mais que já chegou? Vamos passar. 8 pessoas. Vamos passando o aviãozinho para os amigos, para os conhecidos, para os familiares. Respirou, precisa crescer. Respirou, precisa evoluir. Passa o aviãozinho para o amigo, para o colega, para o vizinho, para o pai, para a mãe, para o filho, para qualquer amigo, para o gato, para o cachorro. Respirou, passa o aviãozinho. E você que está gostando, passa esse aviãozinho convidando os amigos para virem aqui se desenvolver, para você poder ajudar o teu amigo também. E quem não está gostando, passa para o inimigo, né? O importante é que compartilhe essa aula. Se tivermos 100 pessoas passando por aqui hoje, 3 sorteios, 3 brindes legais para vocês. E teremos mais uma surpresa além disso na aula de hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Quintou, quinta-feira, tá um clima maravilhoso. Olha, eu tenho acompanhado o clima, parece que o inverno vai ser bem tradicional, vai ser um inverno verdadeiro aqui na nossa região, interior de São Paulo, né? A região de Campinas. Parece que o inverno esse ano ele irá existir. Semana passada eu vi que em Campos do Jordão a temperatura ficou abaixo de 0. Essa semana parece que em algum lugar ali no sul também a temperatura ficou abaixo de 0. E está um clima maravilhoso, um clima gostoso, confortável. Então, um momento muito bom para nos desenvolvermos. Então, chama o pessoal, vamos para a aula, é hora de crescer, é hora de investir. Quer ficar rico? Tem que arregaçar a manga e trabalhar.
Primeira coisa que você precisa adquirir é o conhecimento. Acredita que você pode, adquira o conhecimento necessário e ponha em prática. E é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Por que é que isso é uma maratona? Por que ganhar dinheiro é tão difícil? Porque é como eu sempre digo, né? É uma maratona porque é desafiador, porque tem muita tecnologia, muito conhecimento atrás da busca da riqueza, atrás do segredo do sucesso financeiro. E não é só isso, não são só as informações. A questão é que só informações não adianta. Nós temos que repetir e repetir, ou seja, colocar em prática. É assim que a gente aprende matemática, física, química, um outro idioma. Foi assim que nós aprendemos a andar, é assim que nós aprendemos a andar de bicicleta. Não basta eu vir aqui e falar para vocês só terem conhecimentos. Eu tenho que repetir e repetir para utilizar daquela história da repetição espaçada, até que todo esse conhecimento entre na sua mente subconsciente. E a repetição e prática é a mãe do aprendizado. Aliás, a repetição e prática é a mãe da excelência. Quanto mais você repetir algo em sua vida, melhor você irá ficar. Se você repetir muito, você se tornará perito. Se você se tornar perito ou perita naquilo que você faz, é como está escrito na Bíblia, né? Você sentará à mesa com os reis, você será privilegiado. Vamos lá, pessoal, vão mandando um coraçãozinho, um joinha para aquecer a turma, para animar a turma. Coraçãozinho, joinha, palminha. Vamos lá, pessoal, vamos aquecer, vamos começar a aula de hoje. Vamos começar como a gente começou da outra vez. Primeiramente, vamos aproveitar esse início para buscarmos recursos físicos e emocionais para encararmos uma hora de desenvolvimento, para adquirirmos conhecimentos, para chegarmos aonde nós desejamos. Então, primeiramente, vamos fazer uma manutenção preventiva dos nossos pulmões, do nosso sistema respiratório. Um momento muito bom, um momento de pandemia, um momento crítico. Vamos fortalecer nosso sistema respiratório com um exercício que nós fizemos a semana passada. Todo mundo comigo, enquanto o povo não está chegando, manda um aviãozinho, chama, manda o WhatsApp, manda um aviãozinho, chama o povo, dá um toque que já começou a aula, mas vamos aquecer nossos pulmões por enquanto. Então vamos lá. Lembrando o exercício, inspira pelo nariz, expira pela boca. Vamos comigo, uma respiração bem profunda, inspira pelo nariz e solta pela boca, expira pela boca. Vamos lá. Primeiro passo. Segundo passo, inspira pelo nariz em 2 tempos e solta num tempo só pela boca. Terceiro passo, inspira pelo nariz em 3 tempos, bem profundamente, e solta pela boca num único tempo. Expira pela boca num único tempo. Quarto passo, inspira profundamente pelo nariz, segura 4 segundos e solta tudo bem profundamente pela boca. Expira pela boca. Quinto e último passo, inspira profundamente pelo nariz de uma vez só, solta pela boca bem rapidamente. Repete 2 vezes isso, 3 vezes por dia, durante um período longo aí, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, enquanto durar a pandemia. Isso vai ajudar a fortalecer seu sistema imunológico, vai fortalecer seu pulmão, vai fortalecer seu sistema respiratório, vai oxigenar seu cérebro, que precisa de muito oxigênio para trabalhar bem. Muito bem, vamos lá. Lembrando, a repetição é a mãe da excelência. Eu não estou aqui para trazer o peixe para você, eu não estou aqui para motivar você. Eu estou aqui para fazer uma série de perguntas para instigar você, escarafunchar essa sua mente, esses seus pensamentos e arrancar daí do fundo aquela força invisível do impulso interior, aquele eu maior ali dentro
que é a verdadeira arte de viver, a arte de fazer, aquela motivação interna que não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, que é a verdadeira motivação que ninguém te tira. E com essa motivação buscarmos o nosso propósito nessa maratona, que é o da abundância, da riqueza infinita, ou seja, maratona da prosperidade financeira, em busca da riqueza infinita. Vou escarafunchar, vou ser o homem das perguntas, vou ser o homem dos exercícios, porque isso aqui não é podcast, não é palestra, não é entrevista, não é vídeo gravado. Isso aqui é aula de verdade. Aula não é passiva, vocês não estão aqui para ouvir, vocês estão aqui para participar, interagir, fazer os exercícios, dar os OKs, responder as perguntas, fazer perguntas, e hoje nós teremos uma condição especial. Quem quiser participar ao vivo, quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, quem quiser tirar uma dúvida ao vivo, quem quiser fazer uma breve consulta ao vivo de 4 minutos, 4 a 5 minutos, vai mandar agora aí embaixo, escreve aí embaixo, eu quero uma consulta ao vivo, eu quero fazer uma pergunta ao vivo. A Leila vai anotar o nome e na hora certa nós vamos permitir que a pessoa entre ao vivo para a classe toda, faça sua pergunta, faça sua consulta, eu vou responder ao vivo para todos e depois a pessoa sai e a gente continua a aula, tá bom? Um elemento inédito para a aula de hoje, uma coisa a mais para a aula de hoje. Então, vamos buscar essa motivação em vocês, vamos buscar essa força invisível do impulso interior, porque não adianta ter conhecimento. O conhecimento por si só não basta. A ciência é fácil, é só saber a regra do jogo, fazer as contas e pronto. Fazer as coisas por fazer, fazer por interesse, fazer por dinheiro, fazer por qualquer outro motivo, que não seja por motivação própria, que não seja por desejo, que não seja por arte, que não seja por entusiasmo, é bobagem. As pessoas se forçam a fazerem coisas que não têm prazer, por falta de opção ou por necessidade. É por isso que nós estamos vivendo a era da psiquiatria, a era dos psicotrópicos, né? Rivotril, Ritalina, Prozac, Lorazepam, Lexotan, Lexapro, fluoxetina, e tantos outros, né? Tantos outros psicotrópicos, as pessoas buscando amuletas, né? Buscando muletas nesses psicotrópicos. Por quê? Porque estão se forçando a fazerem coisas que não têm desejo, que não têm vontade, que não têm amor, que não têm dom. Então, nós precisamos buscar essa arte dentro da gente, buscar o nosso dom, a nossa própria motivação de fazer as coisas. Com isso, nós vamos conseguir alcançar essa prosperidade financeira, essa riqueza infinita. E é por não buscarem esse dom, por não buscarem essa força invisível do impulso interior, que as pessoas estão vivendo esse momento triste de buscarem muletas nos psicotrópicos e acabam por se deprimindo, né? E o que é essa depressão? É a falta da capacidade de fazer escolhas assertivas. E não só fazer escolhas assertivas, mas de ter uma atitude positiva perante a vida. E como que a gente faz para manter uma atitude positiva perante a vida? Exatamente o que vocês estão fazendo aqui agora. Abrindo sua mente para mais conhecimentos, para outras possibilidades, para outras crenças, para outros paradigmas, para outras percepções e olhando as coisas, os fatos, as ocorrências de um outro ângulo, com uma outra abordagem, ok? Na semana passada, na aula passada, eu pedi para vocês listarem todas as suas crenças limitantes em relação ao potencial de vocês, para vocês listarem todas as suas crenças limitantes em relação a dinheiro, e depois que vocês listaram, né, tudo aquilo que era limitante em relação a dinheiro, eu ainda perguntei para vocês, né, qual é o teu sonho, qual é o seu maior sonho, e perguntei também o que te impede de alcançar esse seu sonho, o que é que você acredita
que te impossibilita de alcançar esse sonho? Escreve aí. E aí vocês escreveram essas crenças limitantes todas e eu pedi para escrever por cima cancelado e na frente escrever a crença contrária, escrever o antídoto, escrever justamente o contrário e durante a semana ficar repetindo uma crença contrária para usarmos aquela ferramenta de programação neurolinguística, que é a repetição espaçada, para instalarmos em nossa mente subconsciente uma nova crença, antídoto contra aquela crença que estava limitando você atingir seus objetivos financeiros, profissionais, pessoais, tá? Agora eu pergunto para vocês, escrevem aí, quem fez o exercício, quem praticou a crença contrária e o que sentiu ao longo dessa semana, por favor, dá retorno aí. Quem fez o exercício, manda um coraçãozinho, manda um joinha. Quem quiser comentar como é que foi o exercício, manda um comentário. Quem que teve dúvida, quem teve dificuldade, também manda dúvida, manda dificuldade. Isso aqui é aula, isso aqui não é um monólogo, isso aqui não é palestra, isso aqui não é vídeo gravado, isso aqui não é entrevista, isso aqui não é podcast. Eu quero que vocês participem, porque aula é ativo. Eu falo, vocês perguntam, respondem e com isso vai fixando o aprendizado, esse aprendizado vai fazendo parte da estrutura emocional sua e você, no seu dia a dia, vai começar a aplicar isso através das suas atitudes reativas, através da sua mente reativa, ou seja, da sua mente automática. Então, quem fez o exercício, parabéns. Quem praticou a crença contrária, quem praticou a frase contrária, parabéns, você está instalando novas crenças aí na sua mente subconsciente. Muito bem, nós falamos de crenças limitantes. Vamos falar hoje das crenças positivas que foram catalogadas através da psicologia, através da PNL, através do coaching, observando, estudando a mente das pessoas bem-sucedidas. Então, primeira crença de uma mente bem-sucedida. Lembrem-se, quando eu falo de uma mente bem-sucedida, de uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que saiu do zero e de maneira lícita, ética, moral, honesta, conquistou fortuna e equilibrou todas as áreas da sua vida e além de ter dinheiro, é uma pessoa feliz. Isso é sucesso pra gente, tá? Então, primeira crença que nós precisamos instalar em nossas mentes, que é a crença das pessoas bem-sucedidas. Elas não são vítimas do consumo. Olha que coisa. Pessoas ricas de verdade, pessoas que saíram do zero e conquistaram fortunas, elas não são vítimas da indústria do consumo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas multimilionárias que saíram do zero e conquistaram de maneira honesta toda a sua fortuna com o seu trabalho, através do seu trabalho, e observou-se que 23,5% dessas pessoas trocavam de carro a cada 2 anos. Não trocavam todo ano. Embora pudesse comprar muitos carros a cada mês, trocavam seus carros a cada 2 anos. 50% dessas pessoas trocavam seus carros a cada 2 a 4 anos. Levavam até 4 anos para trocarem seus carros. E 27,5% dessas pessoas só trocavam seus carros depois de 4 anos, a partir do 5º ano de uso do carro. Então, pessoas bem-sucedidas de verdade, elas não são vítimas da indústria do consumo, porque toda essa propaganda em cima do consumo, ela é muito estudada, né? E, inclusive, eu treino muitos vendedores, eu treino muitas lojas, muitas empresas, essas propagandas todas de mídias de massa, de televisão, de rádio, jornais, revistas, internet, é tudo baseada em como funciona a mente do ser humano. As pessoas bem-sucedidas, elas entenderam que para elas terem sucesso, para elas ficarem ricas, elas devem viver no mínimo 1 degrau abaixo das suas possibilidades. Sempre no mínimo 1 degrau abaixo das suas possibilidades.
Silvio Santos, por exemplo, que é um case de sucesso nacional, brasileiro, talvez até mundial, estudado em muitas universidades no mundo todo. Silvio Santos, desde que era camelô e vendia caneta, e depois passou a ser animador de balsa, e depois foi locutor de rádio, desde sempre ele não era vítima da indústria do consumo. Ele vivia abaixo das suas possibilidades. Por exemplo, ele, mesmo depois de multimilionário, quando ele tinha aquele programa na TV, Record e SBT, que ia das 8 da manhã até as 10 da noite, ele mesmo tinha no seu camarim uma cozinha que na hora do almoço ele ia descansar no seu camarim e na cozinha ele mesmo fritava seu bife, sua batatinha e fazia seu arroz. Silvio Santos dirigia o mesmo carro por muitos e muitos anos e não tinha motorista. Silvio Santos não frequentava restaurantes chiques nem rodízios. Então, isso é saber viver abaixo das suas possibilidades. No mínimo, um degrau abaixo das suas possibilidades. Primeira crença, primeiro segredo das pessoas milionárias, das pessoas bem-sucedidas. Ah, Zé Carlos, mas eu ganho R$1.500 por mês, né? Não dá para eu viver abaixo. R$1.500 é pouco? Então, 1.350, 1.500 não faz muita diferença, né? Se 1.500 é pouco, 10% disso, R$150, não é nada, não é verdade? Então, pega esses R$150 e guarda na conta do dízimo. Já já nós vamos falar nessa conta do dízimo. Não é para dar para ninguém, não. Guarda na conta do dízimo. Já já, se não for na aula de hoje, na próxima aula nós vamos explicar direitinho essa questão do dízimo, como esse dízimo vai funcionar como um imã de dinheiro, tá? Então, essa crença do viver um degrau abaixo das suas possibilidades é muito importante. A classe média, principalmente a classe média brasileira, como é que ela funciona? Ela tem um carro. Aí o vizinho compra um carro do ano. Ele tem um carro de 3, 4 anos. O que ele faz? Ele não quer se sentir menor do que o vizinho, ele vai na agência, entrega o carro dele e sai com um carnê desse tamanho de lá da agência, né? Financia a diferença pagando um carro e meio, às vezes 2 carros e meio do que ele comprou, né? Então ele sai lá dirigindo um carrão, né, igual do vizinho, para mostrar que ele não está abaixo, para mostrar que ele é poderoso. Na verdade, como eu digo, né, a classe média brasileira, em geral, na sua maioria, elas querem comprar aquilo que elas não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para mostrar para quem elas não conhecem aquilo que elas não são. Na verdade, não são ricas. Por quê? Porque a mentalidade é pobre. O rico de verdade não precisa mostrar. O pobre quer mostrar, quer ostentar. O pobre de mente quer ostentar, quer mostrar. Então, primeira crença da pessoa bem-sucedida financeiramente: viva abaixo das suas possibilidades. Você ganha 3, viva com 2.700. Você ganha 5, viva com 4. Você ganha 100, viva com 90. Mas nunca viva acima, que infelizmente é um costume. Eu presto consultoria para muitas empresas e vejo que a maioria dos funcionários, dos colaboradores das empresas, eles gastam todinho o salário deles, mais o cheque especial, mais o valor do cartão de crédito e ainda incorporam em tudo isso a hora extra. Eles gastam 3, ou melhor, eles ganham 3, gastam 3,5. Aí ele é promovido para 3,5, ele gasta 4. É promovido para 4, gasta 4,5. É promovido para 5, daí quer uma casa mais chique, aí vai pagar um aluguel mais caro, né? E aí mora só ele e a esposa num apartamento de 50 ou 80 metros, mas porque ele foi promovido, ele quer comprar uma casa de 500 metros. Então, ele quer ostentar. Esse é o pensamento pobre. O rico de verdade, ele não quer ostentar. Se vocês quiserem ler o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller mundial, vocês irão observar que o pai rico desse livro é um mega super milionário, né? E ele morava numa casa simples, organizada, limpa, tinha tudo o que ele precisava, mas morava numa casa simples, porque o rico de verdade,
ele não ostenta, ele adquire aquilo que ele precisa. Nós não precisamos de 150 pares de sapato, precisamos de 3 pares de sapato. Nós não precisamos de 50 calças, precisamos de 3 ou 4 calças. Não precisamos de 50 camisas, 7 camisas talvez, e assim sucessivamente. O rico de verdade, ele sabe viver abaixo das suas possibilidades. Por isso ele tem um dízimo muito grande que funciona como um imã de dinheiro que, se não for hoje, na próxima nós vamos falar sobre isso. Muito bem, vocês estão gostando? Gostaram da primeira crença das pessoas de sucesso? Manda um coraçãozinho, manda um joinha, manda esse aviãozinho que tem aqui embaixo para os amigos, para os colegas, para que a gente possa ter mais pessoas nessa classe virtual, para que eu possa continuar dando essa aula gratuita para vocês, porque se tiver gente, eu me motivo e continuo entregando para vocês esse conhecimento de maneira gratuita, tá? E ainda, se tivermos 100 pessoas aqui, vou fazer um sorteio de 3 coisas bem bacanas que já já eu vou contar. Se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, na frente de toda a classe, manda um eu quero falar ao vivo, a Leila vai anotar aqui e você vai entrar ao vivo para falar 4, 5 minutos aqui na live de hoje comigo, para todas as pessoas verem a sua consulta ou a sua pergunta. Quem quiser falar ao vivo, manda aí, eu quero falar ao vivo, e eu vou responder aqui no cara a cara e todos vocês da classe vão poder estar assistindo a resposta. Muito bem, estão gostando sim ou não? Manda coraçãozinho aí. Vocês estão muito desanimados hoje. Vamos lembrar daquela coisa bacana, aquela coisa que dá o estado de recursos na gente? Lembra? Estado de recursos. Para a gente ter sucesso, para a gente ter dinheiro, para a gente ter disposição, a gente precisa ter motivação. Para ter motivação, a gente precisa lembrar de coisas boas. Porque pensamento gera emoção, a emoção muda a nossa atitude perante a vida. Vamos lembrar daquele dia? Você, moça, você, garota, você, mulher, aquele dia que você estava muito linda, muito poderosa e todos estavam te elogiando, que você estava sentindo o máximo. Pensa nesse dia, como é que você estava, como é que você estava se sentindo, como é que você estava vestida. Lembra aí, vamos lá, conta para a pessoa que está do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, conta sozinha, fala sozinha. Aquele dia eu estava muito poderosa porque eu estava vestindo tal roupa, tal sapato. Aquele dia todo mundo estava me elogiando, todo mundo estava me olhando. Conta para a pessoa que está do lado, conta sozinha, não tem problema. Lembrou? Lembrar daquilo faz você sentir o quê? Escreve aqui, escreve aí. Lembrar desse momento de empoderamento, de se sentir poderosa. E você, homem, né? Aquela conquista que você teve, seja financeira, seja nos negócios, seja na amizade, no social, ou daquela garota que você queria, aquele dia que você se sentiu o Superman, que você se sentiu todo poderoso. Lembra desse dia, conta para a pessoa que está do lado como é que foi, conta aí, e agora escreve aqui como é que você se sentiu naquele dia. Isso vai dar estados de recurso, vai dar emoção, para que a gente possa ter disposição para a aula, para aprender, para chegarmos lá onde a gente quer chegar. Muito bem, segunda crença das pessoas endinheiradas. Eles pensam grande. Pessoas endinheiradas pensam grande. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa chegou para mim e falou, eu quero abrir uma rotisserie, tá? Eu vou falar bem genérico aqui, eu quero abrir uma rotisserie, tá? Mas eu quero começar pequenininho, eu quero fazer um pouquinho, eu quero inho. Isso é pensamento pequeno, isso é pensamento pobre. Nosso pensamento atrai, a vibração de pensamento de pouco, de pequeno, de escassez, atrai escassez. Nós temos que pensar grande. Pessoas de sucesso, pessoas endinheiradas, elas pensam grande, dá o mesmo trabalho. Por exemplo de pensar grande. Pessoas de sucesso, pessoas endinheiradas, elas sabem que a hora dela, seja para o trabalho, seja para estar negociando alguma coisa, ou seja para estar desenvolvendo mentalmente, estudando, é muito mais importante do que ficar num supermercado, indo de supermercado em supermercado para ver o preço
de uma coisa e de outra para comprar uma parte no supermercado, outra parte no outro supermercado, para economizar R$10 numa compra. Isso é pensamento pobre, isso é pensamento pequeno. Decide o supermercado, vai lá, faz toda a sua compra que tem que fazer rapidinho e vai para a tua casa ou para o teu negócio ou para o teu escritório desenvolver. Sua hora é muito mais importante. Pessoas endinheiradas pensam grande, tá? Terceira crença das pessoas de sucesso: elas focam nas oportunidades. Pessoas de sucesso, elas focam nas oportunidades. Pessoas que pensam pobre, focam na dificuldade. Então a pessoa chega para mim, eu estava pensando em abrir uma casa do pão de queijo. Mas agora não é hora, né? Está tendo pandemia. Mas agora o dólar subiu. Então, as pessoas que não chegam daqui na esquina, as pessoas com o pensamento pobre, elas começam a buscar, elas têm medo do sucesso. Elas começam a racionalizar e a buscarem desculpas, buscarem justificativas, autojustificativas, para não fazerem aquilo que elas querem fazer. Muitas vezes é por crença limitante, muitas vezes é por autoestima, muitas vezes por algum trauma. Elas ficam justificando e não focam nas oportunidades. Agora é um momento de oportunidade. É o momento justamente de investirmos, de trazermos criatividade, trazermos novidades, para assim que essa turbulência passar, nós possamos já estar na frente da concorrência. Muito bem. Quarta crença das pessoas ricas, das pessoas endinheiradas. As pessoas endinheiradas, elas admiram outros ricos. As pessoas pobres, elas criticam os ricos. Então o cara passa lá dirigindo a Ferrari dele, e a pessoa com o pensamento pobre, com a vibração energética pobre, que atrai escassez, que atrai falta, que atrai pobreza, que atrai desgraça, que atrai boleto, ela vê o cara passando com a Ferrari dele e fala: olha só que snob, olha só que cara idiota, deve ter roubado um monte de gente para comprar esse carro. Já a pessoa rica não, ela tem a crença dentro dela de que dinheiro traz felicidade, de que dinheiro engrandece, de que dinheiro espiritualiza, de que dinheiro traz soluções, e ela admira, e ela olha para o cara andando de Ferrari, olha que bacana esse cara, ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu comprar uma Ferrari, como é que será que ele fez? Eu vou perguntar para ele como é que ele fez, mas não por inveja, para eu poder modelar ele e também fazer, porque se ele conseguiu, ele não é diferente de mim, eu também posso. Essa é a quarta crença das pessoas endinheiradas. Elas admiram os outros mais endinheirados que ela. Temos uma pergunta aqui. Vamos lá, Leila. Primeira pergunta da noite. Observação do Alexandre, que ele ouviu que não é a hora para gravar o clipe. E a Val fez um comentário que quando se foca acontece. Você ouviu que não é hora para gravar um clipe. Muito bem. O Alexandre Dalceno é o meu cliente, cantor, um cantor espetacular, extraordinário, de muito talento, e teve uma ideia fantástica, um insight maravilhoso a respeito de gravar um clipe de uma música que é espiritualizada, uma música que é tida como música de cura. Como que alguém pode dizer que não é hora de gravar um clipe como esse agora, né? No momento em que nós estamos voltando mais para dentro, que uma grande parte da população está olhando mais para dentro da família, para dentro de si, repensando, olhando o mundo por uma outra perspectiva, olhando as pessoas por uma outra perspectiva, um momento de espiritualidade, um momento de necessidade de cuidar do corpo, né, de saúde. Como que alguém pode dizer isso? Mas eu acredito sim, Alexandre, que a maioria vai te dizer que não é hora, porque infelizmente aqui no Brasil nós somos muito focados, a classe média brasileira, ela é muito focada na escassez, no problema, na dificuldade e não na solução, né? Nós já abordamos isso em sessão, inclusive, né?
Se a barreira existe, nós temos que focar nas soluções para saltar ou derrubar essa barreira. Porque se ficarmos só olhando para a barreira, a gente para e fica esperando acontecer. E sabe quando que vai acontecer? Quem sabe quando que vai acontecer? Nunca, porque nada acontece sozinho. Nós temos que fazer acontecer. Pessoal, eu vou chegar no ponto aqui, não vai dar tempo ainda hoje, mas eu vou chegar no ponto aqui onde eu vou falar para vocês de aplicação financeiras, de investimento, de como dividir o seu dinheiro. Nós vamos mostrar oportunidades de negócios, nós vamos fazer tudo isso aqui. Mas se eu não der essa base para minha turma aqui, para minha classe aqui, eu não vou conseguir chegar nesse ponto, porque a parte do dinheiro é a mais fácil, mas a gestão emocional pro dinheiro, essa sim é mais difícil. Tanto é que eu tenho clientes que são economistas, né? Simplesmente fazer o curso de economia, simplesmente saber usar calculadora, uma planilha de Excel, simplesmente entender o que é juro simples, juro composto, não é suficiente para ser bem-sucedido em suas finanças, porque o sucesso financeiro começa na gestão emocional. Estamos com quantas pessoas agora nesse momento, Leila? 19 pessoas. Vamos lá, pessoal. Se cada um de vocês mandar um aviãozinho para 4 pessoas, nós teremos 100 pessoas e eu vou fazer o sorteio. Temos alguém interessado em entrar ao vivo, sim ou não? Não. Ninguém quer entrar ao vivo, fazer uma consulta ao vivo, fazer uma pergunta ao vivo? Se alguém quiser, diga aí, eu quero entrar ao vivo, a gente abre, quebra o quadro aqui, 4 minutinhos, faz a pergunta, eu respondo e continuamos. Muito bem. Vamos entrar para a quinta crença das pessoas bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas financeiramente, endinheiradas, as ricas de verdade, elas promovem a si mesmas. Elas falam delas com entusiasmo. As pessoas pobres ficam tímidas ou não gostam de falar delas mesmas. Se você não amar o que você faz, se você não se amar, se você não valorizar a sua atividade, o seu dom, o seu talento, o seu produto, o seu serviço, o seu bem, se você não valorizar com entusiasmo, se você não fizer propaganda de você mesmo, quem vai fazer por você? Se você não amar o que você entrega para as pessoas, primeiro se amar e depois aquilo que você entrega para as pessoas, quem vai amar por você? Então, as pessoas bem-sucedidas, elas falam bem delas mesmas, mas com humildade, não com arrogância ou prepotência, tá? Muito bem. Sexta crença das pessoas endinheiradas. Elas investem em conhecimento. Elas investem em conhecimento. Elas sabem que a moeda, hoje em dia, não é mais o dólar, o ouro, o euro. A moeda, hoje em dia, é o conhecimento. Quem é rico, quem tem conhecimento. E as pessoas que saíram do zero e conquistaram fortunas, elas sabem. Licitamente, hein? Conquistaram de maneira lícita. Elas sabem que elas não sabem tudo, que elas não nasceram sabendo, que elas não sabem tudo e que elas nunca vão saber tudo. Então, elas investem no conhecimento constante. Elas têm humildade. Humildade não é subserviência. Humildade não é servir com obediência. Humildade não é voto de pobreza, não é usar roupa rasgada, não é passar fome, não é nada disso. Humildade é justamente saber que eu não sei tudo, nem nunca vou saber. Você também não sabe tudo, nem nunca vai saber. Eu sei coisa que você não sabe, você sabe coisa que eu não sei, e juntos nós podemos saber muito mais. E aí vem a próxima crença das pessoas de sucesso, que elas sabem que as pessoas são os seus melhores recursos, são as suas melhores ferramentas, são os seus melhores investimentos. Quem pergunta para o Silvio Santos qual é o maior patrimônio que você tem, ele responde: meu maior patrimônio é o coração dos meus fãs. Então ele sabe que o grande investimento, o grande patrimônio são as pessoas ricas de verdade. Elas sabem que para chegar em algum lugar é sempre com a ajuda de e através de. Então, as pessoas são os seus melhores investimentos. Crença seguinte, que está atrelada a essa,
As pessoas endinheiradas, as pessoas cheias da grana, elas se cercam de bons profissionais. Elas se cercam de bons advogados, de bons médicos, de bons contadores, de bons financeiros, de bons professores, de bons mentores, de bons profissionais. A classe média, o pobre, vai procurar um médico, vai procurar um contador, vai procurar um advogado, vai procurar um professor, um mentor, mas antes faz cotação, né? Contrata aquele mais baratinho, né? Então, as pessoas de classe média e com o pensamento pobre contratam pessoas, contratam serviços que podem colocar elas lá em cima, baratos, e o que acontece? Esse pensamento pequeno atrai pessoas pequenas, profissionais pequenos e faz com que a pessoa fique pequena. Muito bem, estou ajustando aqui que houve um probleminha aqui na minha câmera. Vamos lá. Muito bem, seguindo em frente. Pessoas endinheiradas, pessoas cheias de dinheiro, elas buscam ter o seu próprio negócio, tá? Pessoas de dinheiro buscam ter o seu próprio negócio. Isso é uma realidade cruel. Por quê? Porque nós, brasileiros, fomos criados desde a década de 40 com uma tal de crença chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, nós aprendemos lá, desde os nossos avós, que ter uma carteira de trabalho assinada de acordo com a CLT, né, com a lei, com a CLT, é garantia, é segurança. É a crença mais mentirosa que nós temos, infelizmente, aqui no Brasil. A CLT da década de 40, são leis ultrapassadas, teve uma pequena reforma agora, mas ainda continua uma coxa de retalhos, leis ultrapassadas. Na década de 40, para você ter uma ideia, 2/3 das carreiras e profissões que existem hoje não existiam, né? Ela foi baseada inclusive no modelo de Mussolini lá da Itália, olha só de onde vem essa loucura, né? E não serve para a nossa realidade. Mas nós temos uma crença no inconsciente coletivo do brasileiro que ter uma carteira assinada é sinônimo de garantia. Não é garantia de nada, e as pessoas bem-sucedidas sabem disso. Então elas vendem o seu próprio talento, produto, serviço, conhecimento, bem, tá? Ela vende o seu próprio trabalho, o seu próprio horário, a sua própria personalidade. Ela vende porque ela tem autoconfiança e ela sabe que é muito melhor ter vários clientes do que um único patrão. Ter um único patrão, se você tiver algum problema com esse patrão, você só tem ele de cliente, ele te manda embora, você está sem nada. Cadê aquela garantia? Cadê aquela segurança? Se você tem seu próprio negócio, você tem muitos clientes. Tendo muitos clientes, se você perder um ou outro, não vai lhe fazer falta alguma. As pessoas endinheiradas, elas preferem ter muitos clientes do que a um só. Isso serve para as empresas, inclusive, que são limitadas a 2 ou 3 clientes, inclusive, tá? Precisa ter um número, um leque maior de clientes, tá? Então, poucos profissionais seletistas, ou seja, de carteira assinada, conseguem ficar ricos. Para não dizer que ninguém consegue, alguns poucos conseguem. Mas a grande maioria dos ricos, dos endinheirados, dos bem-sucedidos, dos milionários, eles decidiram investir no seu próprio dinheiro. Mais uma crença das pessoas bem-sucedidas no financeiro: elas assumem a responsabilidade. Tudo que acontece é responsabilidade minha. Se a empresa dele quebrou agora por causa de entre aspas, né? Muitos empresários vão dizer que é por causa de pandemia, que é por causa de quarentena, que é por causa de governos, que é por causa de política. Muitos empresários, eu tenho assistido, estão jogando justificativas no externo. O que tem mentalidade rica, ele assume a responsabilidade. Se teve alguma empresa no meu setor que não quebrou nessa pandemia, então a minha também poderia não ter quebrado. Eu
cometi algum equívoco de gestão que levou a minha empresa a quebrar. Essa é uma crença também comum às pessoas bem-sucedidas no dinheiro. Eles assumem o comando dos negócios, da vida, eles assumem para eles. Eles não jogam para o externo a responsabilidade daquilo que acontece com eles. Ok? Dúvidas? Quem tem dúvidas, joga aí dúvidas. Falamos hoje, reforçamos essas crenças. Tomem nota dessas crenças, ouçam várias vezes esse vídeo. Daqui uma hora, né, às 9 horas, às 21 horas, essa aula estará disponível no canal do YouTube. Entra lá, assista, reassista, porque a repetição é a mãe da excelência. Eu estou falando rápido aqui porque o tempo é curto, mas tem muita informação preciosa no meio de tudo isso que eu falei. Sabe aquela história que você assiste um filme e depois você assiste de novo, você vê coisa que não viu a primeira vez? Você assiste a terceira vez e vê coisa que você não viu nem na primeira e nem na segunda? Essas aulas aqui são recheadas de conteúdo de alta tecnologia. Então tem coisas que estão inclusive em mensagem subliminar, até nos gestos que eu faço aqui. Tudo tem uma razão, tá? Então ouça várias vezes para que isso faça parte da sua estrutura emocional e você possa tirar proveito dessa tecnologia para ganhar dinheiro, combinado? Então ouça várias vezes. Daqui uma hora, ou melhor, às 21 horas, estará disponível lá no canal do YouTube. Lembra que eu falei para vocês, para chegarmos lá na riqueza infinita, né, nessa maratona que nós estamos, nós vamos ter que subir 13 degraus de uma pirâmide, nós estamos apenas no segundo degrau dessa pirâmide, e eu quero falar para vocês aqui da roda da abundância. Desenhem aí um círculo cortado ao meio. Um lado vocês fazem de uma cor, do outro lado de outra cor, ou um lado chanfrado e outro lado sem chanfro. Nós vamos chamar da roda da abundância e vamos chamar das duas metades da roda da abundância. Aqui nós temos a metade vermelha e a metade azul. Então, diferencie aí no seu papel, no seu caderno, no seu bloco. Lembra, vocês têm que anotar, né? Tem que anotar porque tem muito conteúdo e a gente acaba esquecendo. Muito bem. A roda da abundância é como funciona a riqueza no mundo. Eu consigo explicar a pobreza, o sucesso ou o fracasso numa empresa, de uma pessoa, de uma nação, simplesmente com essa ferramenta, e eu vou mostrar para vocês. Vamos imaginar que para você ser rico abundantemente, não ter limites, como eu gosto de dizer, né? O céu não é limites, nós temos que pensar grande, crença dos milionários, temos que mirar na lua, mirar lá em cima, porque se errarmos ainda estaremos entre as estrelas, ou seja, ainda estaremos por cima, né? Temos que pensar sempre grande. A roda da abundância, ela representa a nossa riqueza. Então, para termos bastante riqueza, essa roda tem que girar. E quanto mais rápido ela girar, mais riqueza nós teremos. Então, vamos imaginar assim. Primeira metade dessa roda é o doar, a lei do doar. E a outra metade dessa roda é a lei do receber. Então, vamos dizer, a metade vermelha é o doar, a metade azul é o receber. Se nós tirarmos a metade da roda, ela dá meia volta e trava. Para uma roda rodar, ela tem que ser redondinha, ela tem que ter as duas metades. E quanto mais rápido ela girar, mais rico nós ficaremos, mais endinheirados nós ficaremos. Muito bem, como que funciona isso? Para a roda girar, temos que ter as duas metades, então temos que saber lidar com o doar e com o receber. Você pode trocar essas palavras. Em vez de doar, colocar gastar. Em vez de receber, colocar ganhar. Você pode trocar essas palavras por poupar e investir. Então, metade da roda pode ser doar ou receber, e a outra metade. Metade da roda pode ser gastar e a outra metade ganhar. Metade da roda pode ser poupar e a outra metade investir. Muito bem, vamos analisar como que funciona isso. Nós temos 4 tipos de pessoas, tá? E nesses 4 tipos de pessoas,
somente uma delas consegue chegar à riqueza. E essa uma delas representa apenas 5% da população mundial. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos. Olha só que intrigante. 1% das pessoas no mundo, uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, 1% das pessoas do mundo detém 96% dos recursos mundiais. 1% das pessoas do mundo não precisam mais trabalhar, talvez até na sua terceira, quarta ou quinta geração. 4% das pessoas do mundo têm abastança, ou seja, estão bem, não precisam mais trabalhar, mas não tem aquela riqueza que vai deixar netos, bisnetos, né, tataranetos bem. 54% da população do mundo são dependentes, ou seja, eles vão ter que continuar trabalhando para se sustentar a vida toda. Então, olha lá, 1% é rico, 4% tem independência financeira, tem abastança, pode até parar de trabalhar, mas não tem aquela riqueza sobrando, né? Não é um multimilionário. 54% são dependentes e 36% são pobres e vão morrer prematuramente. Infelizmente, essa é uma pesquisa recente que nós temos, né? Muito bem, a roda funciona assim. Esse 1% de pessoas representa apenas um dos 4 tipos das pessoas que eu vou falar aqui agora. Nós temos aquela pessoa que sabe doar e não sabe receber. Essa pessoa que sabe doar e não sabe receber, ela mostra generosidade, ela gosta de ajudar, mas na verdade, quando ela precisa ser ajudada, quando ela precisa pedir, quando alguém quer contribuir com ela, o que ela faz? Ela não aceita. Por quê? Porque ela acha que ela não precisa, porque aquilo é ruim para ela. Ela é soberba, arrogante, prepotente, acha que não precisa de nada de ninguém. Essa pessoa não prospera. Nós temos um outro tipo de pessoa que sabe receber, mas não sabe doar. Essas são os sanguessugas, né? Que só vem a nós o vosso reino nada, né? Essas pessoas são as sanguessugas, também não prosperam. Nós temos as pessoas que não sabem nem doar e nem receber. Essa nós chamamos de estéreis, das fúteis, inúteis, aquelas pessoas que na verdade não servem para nada. E temos finalmente a pessoa próspera, que é esse 5% da população do mundo, que é aquela que sabe dar e receber, sabe doar e sabe receber. Essas são as pessoas prósperas. Elas sabem trabalhar, ganhar e gastar. Não é só ganhar, pois se você só ganhar e guardar embaixo do colchão, você trava a economia, né? E aí a roda não gira. Se você sabe ganhar e gastar, a roda vira e você vai crescendo e você vai gerando riquezas para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Se você sabe poupar e investir, a roda gira. Se você só sabe poupar e não sabe investir, muitas pessoas são assim, sabe guardar o dinheiro, mas não sabe investir. Aí fica com aquele jurozinho de poupança que, ó, não adianta nada. Eu fiz uma pesquisa recentemente para uma palestra. Se você pegasse há 10 anos atrás R$100 no cheque especial, hoje você deveria um carro popular para o seu banco. Mas, se você tivesse há 10 anos atrás colocado R$100 na conta poupança, hoje você teria dinheiro para comprar uma roda de um carro popular. Então, isso é... A pessoa sabe poupar e não sabe investir. Ela tem só meia roda da abundância. Ou seja, a vida dela não prospera, a vida dela não vira. Então você tem que saber doar e receber. Você tem que saber poupar e investir. Você tem que saber ganhar
e gastar. Estamos com quanto tempo agora para o término, Leila? 5 minutos para acabar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está faltando 5 minutos, o papo quando é bom passa muito rápido. E na próxima aula eu pretendo entrar já com como lidar com o dinheiro, né? De verdade, aplicações, esse tipo de coisa. Mas para isso eu precisava estar passando esses fundamentos para vocês. Ainda tem algumas outras crenças das pessoas de sucesso financeiro que eu quero passar para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lei da repetição espaçada. Muitas coisas eu repito aqui para que internalize na sua estrutura emocional. Assista esse vídeo várias vezes. A partir das 9 ele vai estar disponível lá no YouTube. Quero dar uns recadinhos aqui também. Vagas para empregos. Vagas para empregos. Amanhã encerra-se a entrega dos currículos para a vaga de engenheiro de produção numa indústria metalúrgica de médio porte da região aqui de Campinas, ligada ao segmento automotivo, tá? Amanhã é o último dia para envio de currículo para essa vaga. Na semana que vem os currículos serão analisados e alguém será chamado. Continuamos com 2 vagas abertas para corretores de forma comissionada. Abriu uma nova vaga aqui para assistente financeiro ou financeira com experiência no segmento e assistente de marketing. Estamos com essas 2, 3, 4, 5 vagas abertas, tá? Quem souber de alguém que está precisando de emprego, né, que está disposto a arregaçar a manga e começar a correr atrás, parar de reclamar, né, manda no meu WhatsApp. Aqui na primeira página aí do meu Instagram tem o WhatsApp ali, é só clicar e manda ali, ou pode mandar no meu WhatsApp pessoal também, não tem problema, tá? Que mais? Bom, não tivemos 100 pessoas passando por aqui, não teremos o sorteio, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, quinta-feira que vem teremos a 3ª aula da Maratona da Prosperidade, 19 horas, nesse mesmo canal. E na terça que passou, nós tivemos um problema com o convidado, não tivemos a entrevista, que eu chamei de Business Success, ou Sucesso para os Negócios, onde toda terça-feira, 19 horas, eu vou trazer uma pessoa de sucesso para conversarmos juntos aqui, tá? Terça-feira que vem, 19 horas, estaremos ao vivo para o Business Success, mas será um programa especial porque é o meu aniversário, tá bom? Eu vou deixar esses últimos minutinhos aqui para vocês escreverem por que é que foi boa a aula de hoje, contribuam para fortalecer esse trabalho, né, de ajudar ao maior número possível de pessoas. Eu quero saber por que é que foi boa a aula de hoje. Quem está nos assistindo agora, deixa a mensagem até mesmo para que os outros se animem, para que os outros se entusiasmem e convida mais amigos, convida mais pessoas para que a gente possa chegar nas 100 pessoas aqui, para que eu possa fazer aquele sorteio que eu estou louco para fazer aqui, mas não consigo fazer. São 3 sorteios, é uma coisa bem bacana, vocês vão gostar, mas para isso vocês vão ter que convidar mais gente. Então, por que é que foi boa a aula de hoje? Por favor, mandem para mim por que é que foi boa a aula de hoje e eu vou deixar esses últimos minutinhos para vocês escreverem aí. Um grande abraço para todos vocês, prazer imenso estar aqui, até a próxima. Tchau!